Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Boa noite para todos que estão nos acompanhando daqui, a nossa capela de Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje é dia 29 de 5 de 2020. As intenções da missa, hoje, Binha Magalhães, bom dia. Bênção, Padre Emanuel. Peço pela saúde de minha mãe, minha avó e minha companheira, a minha e de minha cunhada que está hospitalizada, e a saúde de todos nós. Amém, Binha. Anne Magali Castro pede pela saúde, paz, equilíbrio, paciência, união e fé para ela, Florentino, Dulce, Maria Vergne, Carlos Gila, Marcos Castro e família, Rangel Erlane, família Castro e Vergne. Viriene Santos pede pela saúde da sua filha, que o seu marido seja chamado logo para o emprego. Com fé em Deus, Viriene. Neide Cruz, olá, Padre, peço uma oração para toda a minha família, para meu Alex, meu irmão Nivaldo e meu tio João. Josivaldo Santos, assisti hoje de madrugada e peço que, se puder, não esqueça de minha mãe Elvira e família. Muito obrigado, Padre Emanuel. Meu caro Josivaldo, todo dia ou quase todo dia eu falo da nossa querida amiga e de sua mãe, Dona Elvira. Toda celebração me lembro, ou quase toda, me lembro dela aqui nas minhas orações. Aldenir Bonfim pede a paz. Sua bênção, Padre. Peço pela saúde da minha mãe, Otília Pereira, e meu pai, Antônio Bonfim. Pelos doentes da nossa paróquia, os que estão hospitalizados. Zirlene Chagas pede intenção pela saúde de todos os seus familiares e pelo fim da pandemia. Elza Maria pede orações por todos e por todas as famílias, sobretudo Pascoal, Santana e Garcia Souza. Inês Silva, boa tarde, Padre. Peço oração para que essa pandemia tenha um fim, para a saúde de todas as pessoas que trabalham na linha de frente, para um amigo, Fábio Barbosa, que se encontra de Covid-19, para a saúde das famílias Silva, Aragão, Assis, Adamastor, Cirino, Davi, Farias, Neves, Doralécio, Rezende, Silva e Silva, Santana, Cardoso Santos, Batista e também Batista. Maria Santos pede oração pela passagem do aniversário de Elberson Santos. Parabéns, Elberson. Saúde e paz. E vamos para frente. Que Santos Pedito interceda e proteja muitos anos de vida. Amém. Rosana Santos, sua bênção, Padre. Peço oração pela minha vida. Rosana Santos Rosário. Lene Amorim pede oração em ação de graças pelo aniversário de sua mãe, Dona Rosa.
e proteção e saúde por todos do campo da caridade. Dona Rosa, parabéns, Dona Rosa, aproveitou bem o dia? Ainda é dia, né? Vamos continuar com essa festa da alegria com família, sem ninguém sair de casa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela glorificação do Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados ao vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar as leituras deste dia 29 de 5 de 2020, na Páscoa do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e, no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quando dista ao nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Aleluia, 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 aleluia.
O Espírito Santo Paráclito haverá de lembrar-vos de tudo que eu tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá. Te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A você que me escuta neste momento, onde quer que você esteja, a liturgia de hoje nos mostra a continuação processual de Paulo, que tinha de fato levado para Cesareia de Filipe, que é um dos tetrarcas da região de Herodes, né? Um dos tetrarcas, e é nesse mesmo lugar que Jesus um dia levou os seus discípulos e perguntou a eles: o que é que dizem as pessoas de mim? Onde disseram que és um profeta, um homem importante, um Batista, um Elias, um Ezequiel. E Jesus pergunta a eles: e vocês, o que dizem de mim? E Pedro disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa expressão é para complementar, de fato, aquilo que faltava na comunidade cristã, que é a consciência verdadeira de quem é Jesus. Hoje Paulo é levado para essa região, né? O rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo, que habita ali naquela região. Como ficaram alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Isso é, como era que acontecia? Festo é um também que trabalha para o Império Romano. Tinha sua mansão, seu palacete, recebeu os amigos e começaram a conversar, dentre tantos assuntos, porque o assunto de Paulo era em pauta e chamou muita atenção de toda a cidade, dessa grande discussão onde Paulo foi ameaçado de morte. Festo expôs ao rei, que era o tribuno na época, né? Festo expôs ao rei Agripa o caso de Paulo, dizendo: olha, está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro, o general. Quando estive em Jerusalém, os sacerdotes anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que o condenasse. Quer dizer, parecia uma rotina do povo de Jerusalém, sobretudo os sacerdotes do templo, junto com o Sinédrio, condenar as pessoas que não eram muito simpáticas à lei ou ao judaísmo em si, e sobretudo os cristãos, que nessa época só faziam propagar
Cristo ressuscitado. E essa mentalidade que vem muito antes do tempo de Jesus ainda perdura, né, nos nossos dias, porque para os judeus o Messias ainda não voltou, não chegou. Então se espera ainda que venha esse Messias que os judeus tanto esperam. Mas Festo respondeu: olha, que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores. Isso é, aquilo aqui é a esteira do direito romano. Tem um acusado, no direito processual romano, né? Tem um acusado, os acusadores, tem o direito da ampla defesa da parte do acusador e também tem o direito da ampla acusação da parte dos acusadores. Então o acusado tem o direito a se defender. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não tem uma acusação de crime de que eu pudesse suspeitar. Certo? Não tinha nada daquilo que se falava contra Paulo que pudesse ser pescado e comparado dentro dos perímetros da lei romana, a qual Festo era o responsável. E aí a gente volta de novo ao tema de ontem, né? Nem mesmo Festo, que é o tribuno romano, que é muito bem orientado no direito romano, na filosofia aristotélica, assim como Pilatos e como Herodes, não encontraram culpa em Jesus. Aqui, essa temática volta com Festo, que também não encontra culpa em Paulo, porque não tem nada que possa ferir nem o direito, nem o imperador, nem a justiça romana. Então temos um caso onde a competência exclusiva é religiosa, é a competência dos judeus, aqueles que podem acusar Paulo. Ora, diante desse quadro, o que Festo explica é que tinham apenas questões religiosas, referente de fato a um certo Jesus que morreu, mas Paulo afirma que ressuscitou. É que o ressuscitar lembra a divergência doutrinária entre saduceus e fariseus, como vimos ontem, né? Os fariseus acreditavam anjo, espírito e ressurreição, e os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem anjo, nem espírito. São dois grupos completamente despolarizados, né? São completamente diversificados. Não tem como fazer aqui uma conciliação doutrinária, porque são pessoas que pensam e agem completamente diferente. E aí você vê o Festo confessar a sua incapacidade jurídica de tomar nas mãos o processo e julgá-lo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador, isso é, de César. Aqui a gente precisa ir com calma. Vamos recomeçar um pouco. Paulo, depois de mais de 25 anos, não esqueçamos que é um judeu que perseguia cristão, que em Damasco se converteu, e aí passou a ser cristão, voltou 2 ou 3 vezes para Jerusalém, mas conseguiu escapar da morte, foi levado para fora de Jerusalém, para fora da Palestina, e daí ele volta hoje, já muito mais velho, cansado. Mas o que a gente vê quando as pessoas reconhecem que é ele, né? Era o Saulo que virou Paulo, as pessoas fazem ressuscitar todo o ódio que tinha no coração, desde os tempos em que Paulo era um judeu aplicado pelo mestre Galileu, o melhor da época na teologia judaica, e que se converteu, isso é, foi um traidor do judaísmo, e os judeus ainda vivos daquela época traziam no coração esse rancor. Aqui não tem só uma briga doutrinária, fariseu, mas tem uma briga concreta em relação à pessoa de Paulo da parte dos saduceus, que se mistura com a briga doutrinária. É um prato feito. Por isso que Paulo, de um lado, não quer ir para Jerusalém, porque ele sabe que vai acabar na mão de Pilatos e Pilatos vai matá-lo. Paulo não é nenhum bobinho.
é um homem de larga experiência. Então o que é que ele faz? Usa a sua carta na manga. Por ser um cidadão do Império Romano, ele tinha o direito de apelar, falei isso aqui ontem, ao juízo do Augusto Imperador. É o que Paulo faz. Ele apela ao imperador para que o imperador julgue a sua causa. Mas tem uma coisa interessante, isso é, nem mesmo o imperador tem competência jurídica para julgar Paulo, porque é uma matéria religiosa, não é uma matéria civil, penal ou processual. Mas ao apelar ao imperador, Paulo também se livra de morrer em Jerusalém, e certamente os 4 anos que passou em Roma, levará a ser condenado e vai morrer em Roma, como também Pedro. Em poucas palavras, a intenção de Paulo é morrer em Roma porque ele chega nos confins da terra e, como diz os críticos, além de morrer em Roma, ele vai concluir a sua vida pastoral, a sua vida cristã terrena ali em Roma. É um texto brilhante porque, de fato, Paulo é o homem sábio até para morrer. Até nesse momento de grande peso, de fato, que está faltando lucidez, Paulo se mostra calmo, sereno e lúcido. Então usa o seu direito de cidadão romano, se salva das garras do judeu, como se tivesse ganho mais tempo quando chegou a Roma, onde viveu 3 a 4 anos no máximo, e ali foi executado, decapitado. Isso é, quando chegou no imperador, não tem mais questões religiosas, viu? O imperador agia como? Ou liberta ou mata. E às vezes a morte era sempre realizada nessas questões para satisfazer a vontade dos acusadores, porque apoiava o império, mantinha suas reservas com o império, mandava dinheiro, apoiava a colonização do império, como aconteceu em Roma, Roma e Israel, de Palestina, né? Foram 100 anos de guerra. Para manter essa guerra, então teve de fato que ter um diálogo, no mínimo corporativo, para que as partes pudessem, mesmo com inimigas, viver sem ter que agir sempre com derramamento de sangue. E aí Roma sempre foi a campeã da diplomacia. E ela conseguiu subjugar não só Israel, mas um mundo de gente foi subjugada pela força, pela espada, pela justiça, mas também por essa hábil diplomacia que está no sangue, está na raça romana, hoje italiana, está lá. Então, não é à toa que o primeiro papa estrangeiro surgiu na igreja depois de 400 anos. Antes dele todos foram romanos, com exceção de Pedro. Né? Foram 400 anos de papado italiano, que agora quando veio o João Paulo II deu uma confusão danada, que as pessoas esperavam que era o italiano, e veio um polonês, depois veio um alemão, e agora tem um meio italiano, que é argentino, mas o sobrenome Bergoglio é muito bem conhecido na Itália. Portanto, a primeira leitura nos mostra, se de um lado o final da vida de Paulo que se aproxima acentuadamente, do outro lado apresenta a habilidade de Paulo de, mesmo estar preso, condenado, ele tem a lucidez de jogar sua última carta, recorrendo a um direito pessoal, por ser natural do império, isso é, por ser alguém que é parte do império, que tem a proteção imperial, ele apelar para o imperador. Cidadão romano significava, como eu disse ontem, que só Roma poderia dar a palavra final sobre esse cidadão. É um pouquinho, no mundo moderno, claro, varando as devidas proporções, né? Os americanos, né? Quando prende o americano lá e vai tentar confusão, aí acaba que o cara, na maioria das vezes, volta tranquilo para dentro de casa.
Só quando cai no braço dos radicais do lado de lá, né? Os radicais que estão do lado lá, Afeganistão e companhia, aqui, Caquistão e tudo que é estão que tem lá, aí a coisa fica mais difícil, porque não tem diplomacia nem diálogo. Ou tem troca de prisioneiros, ou o cara morre. A verdade é essa. O evangelho de hoje, minha gente, é um evangelho rico de esperança, de confiança e de afabilidade. Jesus ressuscitado aparece pela última vez diante dos seus. E a impressão que nos dá é que ele aparece primeiro para a ceia. Certamente foi um domingo. Depois de comerem, perguntaram a Jesus. Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, por que é importante mostrar que Jesus comeu e bebeu? Para não saciar a sede da igreja, ser homem ou somente Deus. Não, Jesus é o homem e Deus, né? O homem e o verbo encarnado. Então, espírito não come. Só quem come é quem está vivo, que tem um corpo. Mesmo que as suas comunidades, é que Jesus não é um fantasma. Jesus é o Filho eterno de Deus que ressuscitou dos mortos, apareceu, comeu e bebeu com eles. E depois dessa conversa, desse comer e beber, dessa ceia, Jesus chama Pedro à parte. E aqui a gente vai fazer uma analogia com o que acontece quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra lá em Cesareia, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Pedro já sabia aquilo que Jesus estava dizendo agora no texto. A ele foi confiada a condução da igreja de Cristo. Mesmo assim, na hora do momento crucial, Pedro nega Jesus 3 vezes. Essa trilogia que aparece aqui no texto de hoje é uma espécie de perdão da parte do Cristo ao Pedro, porque tinha traído ele 3 vezes. Além de perdoar, confirma a sua vontade edificante de fazer com que Pedro guie a igreja, não mais daquela forma que ele vinha guiando, né? Daquela forma que, mas agora guiar a igreja porque ama profundamente Jesus. Aqui é que é o grande segredo. A igreja é uma instituição, né? Uma instituição religiosa no mundo inteiro. Então alguém como o Papa Francisco, para guiá-la, o princípio é o amor. Depois o perdão. E depois sempre a reconciliação. Portanto, Jesus espreme Pedro e exprime a sua vontade no coração de Pedro e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro afirmativamente responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes, então apacenta as minhas ovelhas. Pastorear as ovelhas, ser pastor das ovelhas, tem que ser por amor, não por convicção própria, por convicção ideológica, por convicção econômico-administrativa. Por amor, um amor semelhante ao de Deus, semelhante ao de Cristo, um amor total, pleno doação, até que sua vida se desgaste completamente. Esse amor precisa de fato ser transformado em obras no coração das pessoas. Portanto, a causa do questionamento de Jesus passa pelo caminho e pela maneira com a qual Pedro deve sempre guiar a sua igreja. Apacentar, né? Do verbo pacher, né? Isso é tomar conta em todos os sentidos. Acariciar, cuidar, não deixar fugir diante dos seus olhos.
Então, o verdadeiro pastor da igreja é aquele que apacenta as suas ovelhas primeiro por amor, ao pedido de Cristo, não por amor próprio, mas por amor ao pedido de Cristo, que por analogia chega até nós também, que somos sacerdotes e pastores. Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, é só, não tem nada de feminino ou masculino aqui. É só sinônimos, são sinônimos do povo de Deus, que são ovelhas, são cordeiros. Então tudo isso que o Evangelho quer nos mostrar é que o papel de Pedro, segundo João, antes de mais nada, é apacentar por amor, porque esse é um pedido exclusivo para Pedro, que vai ensinar, vai transmitir esse pedido à sua comunidade, aqueles que estão com ele. Então todos somos dependentes desse amor de Cristo que foi derramado em Pedro como missão, como vocação. A única vocação da igreja é aquela de amar sem limites, é aquela de perdoar. Não significa passar a mão pela cabeça, não significa deixar de punir, deixar de corrigir. Absolutamente. A igreja tem esse papel de corrigir o erro, né? É um poder que foi dado pelo próprio Cristo. Por isso é que nós temos um direito canônico, um direito que com o Concílio Vaticano II se tornou um direito pastoral, mas não perdeu a sua essência nem a sua eficácia de corrigir, de orientar e de punir se for necessário. Como foram punidos muitos sacerdotes, bispos e tal, com a questão da pedofilia, com a questão de desvio de verba e tantas outras coisas. Pelo menos nesse papado de Francisco, nós estamos vendo isso visivelmente. Portanto, o que se vê nesse papado é amar, mas amar, perdoar com justiça, não deixando que atrás desse amor, atrás da justiça, se escondam a iniquidade, se escondam a falta de punições, se escondam de fato as injustiças e fique tudo por isso mesmo para evitar escândalo. O escândalo já acontece quando alguém comete o escândalo. O reparar o escândalo não significa cometer um outro. A igreja tem que ter coragem, né? Como muito bem faz esse Papa, de corrigir, de chamar a atenção. Então o papel de Pedro e dos sacerdotes que o seguem é apacentar. Olha que coisa linda, né? Há muitos meses atrás, quando eu comecei a celebrar, eu dizia, olha, no Oriente o que apacenta, que é o pastor, vai na frente, disposto a dar a sua vida. No Ocidente, o cachorrinho que vai na frente, o pastor vai atrás, porque também é o primeiro a correr, né? Quando vem o lobo, o leão, sei lá quem vem do lado de lá. Por isso Jesus faz questão de dizer que o pastor, ele entra pela porta da frente. Ele não pula pelos fundos, porque ele não é nem um salteador, nem um ladrão. Ele é aquele que está pronto para dar a vida pelas suas ovelhas. Por isso a terminologia do verbo apacentar. Apacenta, cuida em tudo das minhas ovelhas. Assim, logicamente, poderíamos dizer com essa formalidade cristológica, essa formalidade bem de Jesus, Pedro hoje, além de receber o reconhecimento de pastor, de apacentador das ovelhas, ele também percebe que com essas palavras Jesus já o tinha perdoado da sua, de fato, negação. A gente diz traiu, não é trair. Ele negou. Quem traiu foi Judas. Ele negou.
Isso confirma que Jesus, como vimos ontem, quer a sua igreja unida, vivendo a experiência da unidade, mesmo enfrentando tribulações, turbamentos todos os dias. O importante é que ela continue, por meio dos seus pastores legitimamente constituídos, apacentando seus filhos, suas filhas, seus jovens, seus idosos e suas crianças. Porque esse é o papel dela, apacentar, tomar conta, cuidar, ser carinhosa, mãe, amiga, amorosa mãe que obedece a Cristo Jesus, que é a cabeça desse corpo místico. Oferecemos a Deus agora o nosso pão e o nosso vinho. E peçamos ao Senhor que acolha a nossa oração e todas as orações, todas as intenções da missa que estamos celebrando agora. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho, que é como este pão, que era fruto que alguém depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, considerai compassivo as oferendas do vosso povo, e para que elas possam agradar-vos, purificai os nossos corações com a vinda do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Já se aproximam os dias da sua paixão salvadora e da sua gloriosa ressurreição, dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção, enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença e humilde adoração. Nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue
e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco. Com os nossos bispos, né? E com todos aqueles que buscam o reino de Deus na vossa casa. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. A vida inteira o teu amor e confessar minhas fraquezas, sou pecador. Também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, te esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, te esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Pelos que não creem eu estou aqui. Pelos que não creem eu estou aqui. Oremos. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, diz o Senhor. Aleluia. Ó Deus, que nos purificais e alimentais com os vossos sacramentos, fazei que encontremos a vida eterna na refeição que nos concedestes por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Quero só lembrar dos mesmos avisos de sempre. Nós contamos com vocês, os nossos amigos e devotos de Santo Expedito. Nesse domingo, mais uma vez, vai estar Heráclito lá celebrando a liturgia da palavra e também fazendo o papel daquele que cuida da oferta, do dízimo, que entra pela sua generosa bondade, pelo seu coração generoso, que ajuda a sua comunidade. Então compareça lá, vai lá e faça a sua parte de cristão católico e tenha a sua responsabilidade com a sua igreja. Quero lembrar também do YouTube, né? Estamos ainda esperando as assinaturas chegarem para que a gente possa celebrar daquela dimensão de plataforma que é de fato muito boa para quem pode fazer este tipo de atividade. Lembrando também o cuidado com essa temperatura que vai e vem, né? Ficar preparado, toma sua vitamina C, toma sua colherzinha de azeite de manhã cedo, toma sua aguinha de limão, né? Com gengibre, e deixa tudo prontinho, deixa o corpo forte, faz a sua caminhada dentro de casa, a sua ginásticazinha para não ficar com nada parado, oxigenar o sangue e fazer o que é melhor para a sua própria saúde. Hoje é sexta, né? E sexta sempre é o dia que nos lembra o começo das festas de Salvador. Mas existem motivos para a festa, existem muito mais motivos para estarmos vivos. Existem motivos para bater as pernas por aí, mas também existe motivo para não bater as botas por aí. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Fica com Deus. Amanhã, no mesmo horário, se Deus nos permitir, celebração eucarística.